quatro em... Pronto, recording. Então, agradecer o convite e dizer que é sempre muito gostoso. Eu, particularmente, sou suspeitíssima, mas é muito gostoso esses momentos de conversar com vocês sobre essa questão de encorajá-los para escrever, né? Eu participei do primeiro dia, a questão do porquê escrever e qual o impacto disso, né, para o município participar de uma amostra dessa. E depois teve dois outros encontros que o Ari vai recapitular aí. Eu gostaria de ter assistido, num deles eu até entrei, mas não consegui ficar. E hoje a gente está encerrando aqui com essas questões da avaliação, que eu acho que é bem importante vocês conhecerem, né? Para prestarem atenção naquilo que não deve faltar no trabalho, para quando um avaliador lê o seu trabalho, ele encontrar algumas respostas que ele procura, tá bom? Então, hoje eu acho que o nosso dia vai ser mais curto, tá? Porque vocês aí já vêm vindo, né, de um processo que eu acho que conhecer a ficha de avaliação e esses critérios é bem importante, é bem bacana, mas não temos muito a explorar, né? Então, acredito que o nosso encontro aqui não vai passar de, sei lá, uma hora. Eu acho que vai ser muito, mas é porque eu falo para caramba, porque senão acho que podia até ser menos, tá bom? Mas vamos lá. Pronto, eu vou fazer só uma recapitulação, tá bom, Márcia? Eu não sei se eu me apresentei, sou técnico do COSEMES aqui, sou integrante da comissão organizadora da Mostra Ceará, que aqui tem SUS. Nos últimos três encontros, os quatro eu estava presente, os últimos três eu estava presente, mas eu conduzi os últimos dois, junto com o professor Samuel, tá bom? E aí, nós tivemos no módulo 2 a estrutura de um relato de experiência, certo? Que ele colocou com muita clareza, foi bem didático. Aqui todo mundo se sentiu bem contemplado, os alunos assim participaram, né? Assim, infelizmente eu percebi que do primeiro encontro para esse é uma coisa que a gente tem que fazer registro, né? Que teve uma diminuição. Eu não sei se é porque assim, o horário foi escolhido para ser propício, mas não sei se é porque os alunos acham que porque vai ser gravado, eles acham que vão poder assistir depois, mas é interessante, como eu disse no último encontro, que todos estivessem online aqui para a gente conseguir abordar as dúvidas, porque esse é o momento, né, que eles estão fazendo aí, estão escrevendo os trabalhos, é importante o momento. Mas, assim, na estrutura do relato de experiência, ele abordou a estrutura completa, bem direcionada para a nossa amostra, tá bom? Foi bem interessante, ele tirou todas as dúvidas. Inclusive, ele repassou a aula. Eu vou ver se eu consigo repassar novamente os slides da aula aqui no chat novamente. E nessa explanação, ao final da aula, bem resumidamente, ele deixou como encaminhamento para outra oficina, né, que já seria atividade prática de fato, para tentar trabalhar a atividade prática. Ele pediu que as pessoas que já estivessem escrevendo, que já iniciassem, na verdade, o processo de escrita, que eles trouxessem as dúvidas, né, para compartilhar com a gente no terceiro módulo e trabalhar bem direitinho isso daí. Pronto, foi o que foi feito. Aí compartilhamos a aula, e aí vieram muitas dúvidas sobre a questão da gravação, né, da disponibilização da gravação da aula, mas aí, como toda aula, toda oficina a gente repete que as aulas elas vão ser disponibilizadas ao final dos quatro módulos, tá bom? E aí eu repito novamente a informação importante, porque elas vão ser disponibilizadas no canal do YouTube do COSEN, certo? E aí, na oficina 3 da atividade prática, alguns municípios e vários, né, se colocaram, tá bom? Então, tiveram municípios que falaram das suas experiências de escrita, outros falaram, houve uma profissional que falou sobre uma escrita, aliás, uma experiência
que teria feito sobre questão de acompanhamento de nutrição de pessoas, de crianças na atenção primária, se poderia reaproveitar o que ela aplicou, né, no município. Ela trabalha no município de Calcaia, aqui no Ceará. Se ela podia reaproveitar, o professor foi tirando as dúvidas e durante o processo ele mostrou, ele me pediu um trabalho que tinha sido inscrito, que tinha sido bem sucedido na Mostra Ceará que tem SUS, que tinha sido selecionado para o Nacional, e aí eu forneci, ele deu uma olhada, achou interessante, a gente trabalhou mais ou menos, né, em cima da estrutura dessa experiência exitosa, certo? E aí foi bem dinâmico e bem interessante. E como eu falei, só foi uma pena porque tinham poucos alunos na sala, né? Porque assim foi muito rico a discussão, né? A gente aproveitou muito. Enfim, esses foram as orientações e o que se passou nas duas últimas oficinas do professor Samuel, tá bom? E aqui nós não temos nenhuma pessoa da comissão da diretoria, mas eles podem entrar, depois talvez eles entrem, eles fazem alguma fala, eu vou passar logo para que você continue com nossa oficina. Tá bom? Fique à vontade. Então, tá bom. Eu acho que é bem, é bem tranquilo, né, Ari? Eu acho que a questão da participação e da presença é algo que extrapola o que a gente pode fazer, né? Eu acho que o bacana, o importante que o COSEMES faz é organizar e oferecer, né? Aí a disponibilidade das pessoas participarem, às vezes, de fato, oscila, né? Porque não é fácil mesmo a gente parar para participar das coisas. Mas vamos lá. Então, eu depois, viu, Ari, eu até vou ver se eu consigo terminar, porque hoje eu como eu tinha duas oficinas, eu fiz uma oficina de manhã e estou fazendo essa aqui agora, eu fiquei em casa e acabou que eu não consegui acessar a apresentação que eu estava preparando, mas também não. Depois eu mando para você, você pode mandar para o pessoal, mas eu vou trabalhar então em cima da ficha, literalmente, tá? A gente vai conversando e vai tentando tirar as dúvidas a partir da ficha. Então, eu vou compartilhar aqui, tá? A ficha e aí nós vamos. Eu estou com um computador novo, então vocês imaginam, né? Computador novo, mulher velha e cadê? Como é que eu vou fazer esse trem aqui? Host desabilitado para atender. Ari, eu acho que eu vou mandar para você a ficha Tá. e Manda você, para que mim que eu eu já vi que compartilho. está faltando coisa aqui para eu fazer e eu não sei fazer agora também. Então, espera um pouquinho só. Pronto, mas eu recebi aqui, eu vou baixar e tentar compartilhar. Tá bom, só um instante. Olha só, eu acho que eu vou. Cadê, meu Deus do céu? Oh, como é triste a ignorância.
Pronto, me achei de novo. Nossa Senhora, sumiu tela, sumiu tudo. Pronto, pode apresentar aí, Ari. Certo, só baixando aqui eu vou apresentar, viu? Tá. O que é isso que eu estou compartilhando com vocês, pessoal? É a ficha de avaliação da Mostra Brasil Aqui Tem SUS, que muitos COSEMs usam, não é obrigatório, às vezes tem especificidades que os COSEMs incluem, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Essa é a ficha de avaliação da Mostra Brasil Aqui Tem SUS. Então, eu acho que a gente falar de avaliação, né, é a gente, ao mesmo tempo que a gente quer valorizar essas experiências, a gente também quer buscar a excelência dessas experiências, né? Transformar aquilo que é local, né? Aquilo que é local em algo que pode ser replicado, pode ser espelhado nacionalmente. Então, isso é muito bacana. Então, essa ficha aí, ela ajuda vocês a entenderem o que é que a gente olha nela para transformar uma iniciativa, né? Ou que pode transformar uma iniciativa com um caráter absolutamente local, numa experiência de visibilidade nacional. Eu acho que isso é muito bacana, né? E é o que a gente quer trabalhar com vocês. Quer dizer, o ponto de partida das experiências é o território. Então, a identidade dessa experiência é o seu território. Então, a gente tem lá que identificar muito bem o território, onde ele está, a região, a classificação, se eu estou escrevendo uma experiência que é de equipe de trabalhador de município, ou se é a modalidade 2, que são experiências dos apoiadores e dos COSEMs, qual é o contexto da avaliação, né? Da avaliação, não, da experiência. E aí, eu vou pedir para você subir um pouquinho a ficha, para a gente já ir começando a ver os pontos, tá bom aí, né? Então, quais são os pontos que a gente avalia na experiência? A gente avalia a relevância da experiência, a gente avalia o caráter inovador, a gente avalia a aplicabilidade, os resultados e a apresentação oral. E aí, a gente, de ano a ano, gente, a gente vai recebendo feedback. Feedback de vocês, feedback dos avaliadores, e a gente vai buscando o aprimoramento dessa ficha. Por quê? Porque tudo que a gente quer é que essa avaliação seja o mais justa possível, né? A amostra, eu falo, reitero e brigo com quem fala diferente, ela não é uma competição, tá? Ari, deixa lá nos primeiros pontos. Aqui, ó, relevância, né? Ela não é uma competição. A amostra é um encontro de compartilhamento de experiências, tá? Que a gente premia algumas experiências a título de estímulo, mas a gente não quer que o prêmio seja o foco. A gente diz, e eu digo isso, que para mim o mais importante da mostra não é a mostra, tá? Não é a mostra, porque a mostra ela é um momento que acontece e que algumas experiências vão se apresentar. Mais importante do que a mostra é, a partir da experiência que nós escrevemos e que, para escrever, refletimos sobre ela com tudo que o professor contou aí, compartilhou com vocês nesses 2 dias e eu lá no primeiro, esse processo de identificação de uma experiência que eu quero compartilhar, a discussão com a equipe, até a gente
decidir o que e como nós vamos compartilhar isso, esse processo ele não é importante para escrevermos um bom texto. Ele reflete que a gente melhore o nosso texto. Mas esse processo, o grande valor dele é a reflexão sobre o nosso trabalho. Então, quando a gente pensa sobre a experiência e reflete com equipe, com usuário e com todos que estão envolvidos, a gente reflete no trabalho. Então, o que eu digo é o seguinte: muito mais importante que o momento da mostra estadual ou nacional é o que eu chamo de entre-mostra. O que é que eu faço entre um momento e outro, que é o meu trabalho, o meu dia a dia, que de fato importa. Então, aí, quando a gente fala da relevância, a gente colocou aí algumas perguntinhas para ajudar também o avaliador a ir montando a nota dele, porque é muito subjetivo avaliar, né, gente? E o nosso corpo de avaliadores é um corpo de professores universitários, ex-trabalhadores do SUS, mas assim, não é gente especialista em avaliação. Então, o caráter subjetivo, seja ela em qualquer avaliação, ele está presente. E a gente vai tentando afinar, por meio do aprimoramento do instrumento, esses pequenos desvios que acontecem inevitavelmente, tá? Então, essas questõezinhas que a gente põe ajuda o avaliador e ajuda você também, né? A partir do momento que você toma conhecimento do que é que o avaliador vai olhar no seu trabalho, você pode, depois que você escrever o seu trabalho, você avalia o seu trabalho com base nessa ficha de avaliação. E você vai ver se você está colocando no seu trabalho respostas importantes que o avaliador vai procurar. Então, relevância. Que é isso? A experiência é importante e tem significado para aquela população? Vamos lá. A experiência tem importância para o cuidado em saúde qualificado naquele território? A experiência impactou positivamente no alcance de resultados da melhoria da qualidade de vida, da saúde das pessoas? Então, e aí a gente volta a alguma coisa que eu falei lá atrás e que o professor deve ter falado também, que é a importância da gente contextualizar o que nos levou a escrever sobre aquela experiência e qual era a situação inicial do processo, até para a gente conseguir responder algumas dessas perguntas. E eu vou traduzir isso para dentro do meu texto, tá? Então, isso é uma questão. O caráter inovador. Considerando a lógica de que inovação, a gente fica achando assim, mas inovação tem que ser alguma coisa 0 quilômetro, que nunca ninguém fez. Não, não é só isso, né? Principalmente no nosso trabalho, que é um trabalho rotineiro, né? De vez em quando a gente inventa umas modas, mas o nosso trabalho é um trabalho rotineiro. Então, a questão do ineditismo não é por aí que a gente vai olhar a inovação. A gente pode representar algo que já acontece, mas que eu estou fazendo de um jeito diferente. Eu coloquei um temperinho ali na coisa que ficou diferente, tá? Estou fazendo o mesmo pré-natal que o Brasil inteiro está fazendo, mas eu inventei uma moda diferente que mobilizou mais as mães, alguma coisa assim, tá entendendo? Então, não, por que eu estou falando isso? Porque aquilo que eu já falei na primeira vez que eu estive com vocês, a gente tende a não achar que aquilo que a gente faz tem valor porque é rotina, tá?
Então, a gente tem que olhar com este óculos, esse óculos do temperinho que eu ponho no reme-reme do dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. A experiência, ela trouxe uma abordagem diferenciada, dinâmica, criativa para uma rotina do meu trabalho, né? Isso é inovação. Mostrou a capacidade de encontrar novas soluções para velhos problemas? Vamos dar um exemplo bem assim: vacinação, baixa cobertura. Esse é um problema, não é tão velho, né? Porque até um tempo atrás a questão da cobertura era mais tranquila, mas de uns tempos para cá, talvez pelo número de vacinas que tem que ser dada. Esses dias eu fui no centro de saúde, que agora sou idosa, e eu fui atualizar minha carteira de idosa e estava faltando um tanto. 4 vacinas, queriam me dar 4 vacinas de uma vez. Eu falei, pelo amor de Deus, cuida que eu volto, você vai atingir sua cobertura, mas não precisa me botar de cama, né? Então, assim, qual abordagem que eu inventei, por exemplo, para acessar pessoas que passam no centro de saúde e não voltam para isso ou para aquilo? Então, é um pouco da criatividade que a gente inventa para seguir captando aqueles que a gente tem que alcançar. Então, não fique achando, porque o seu trabalho é um trabalho de rotina, que ele não tem nada de inovador. Às vezes não tem mesmo, mas aquele temperinho, aquele diferencial, aquela ideiazinha que você teve, isso também é inovação. As ações individuais ou coletivas facilitaram a expressão de ideias criativas que possibilitaram inovações nos territórios e nas práticas, né? Essa questão da equipe, às vezes a equipe tem algumas ideias que vocês viabilizam ou não. Então, a questão da inovação, gente, não fiquem achando que porque é algo que você faz todos os dias, que não tem inovação, tá bom? Então, vamos ser menos. É muito engraçado, né? Porque às vezes a gente percebe queixas, né, sobre a avaliação, porque não sei o quê, PPP, e aí eu não lembro onde é que foi que eu fiz uma última, acho que foi no Amazonas, que eu fiz uma última oficina de escrita, e aí eu usei as experiências bem-sucedidas, tá? Premiadas. Eu tiro todo tipo de identificação, né? E deixo só o texto. E um dos trabalhos é o grupo avaliar. Nossa Senhora, mas você precisa ver como é que o povo é duro, né? Aí eu ainda brincava com eles. Eu falei, vocês estão vendo, né? Vocês reclamam dos outros, ó, só como você está sendo rígido, né? Nessa questão da inovação, nessa outra questão. Então, a gente também precisa ser um pouco menos rígido conosco para enxergar o valor que o nosso trabalho tem, tá? Mas não nos acomodarmos também. A gente tem que buscar, sim, criar coisas diferentes, né? Aplicabilidade da experiência. Nós tiramos, gente, um dos critérios que a gente tinha era a questão das diretrizes do SUS, né? E aí, no fim, todo mundo dava a total da pontuação, porque presume-se que todos os trabalhos que estão ali seguem, né, os princípios e diretrizes do SUS. E a aplicabilidade? O que é aplicabilidade? Eu posso replicar isso? É muito bacana. E aí, o que acontece? Para eu replicar um trabalho, eu vejo um trabalho bacana. Para eu conseguir replicar esse trabalho, ele precisa, mais do que eu perceber que ele é bacana, ele me dá o caminho para eu repetir aquilo, né? E isso é a metodologia. Então, quando eu vou contar o que eu fiz, pense que alguém que vai achar o seu trabalho interessante, talvez ele queira copiar. E aí, o histórico de como você construiu isso, que você vai colocar
lá na metodologia, vai dizer se aquela experiência é aplicável em outro lugar ou não, né? Às vezes ela até mas a metodologia não está clara, não está explícita, e você acha a experiência bacana, a pessoa foi lá na frente e defendeu bem a experiência, mas quando você vai no texto, você não acha os elementos para que o outro possa aplicar no município. A gente tem visto, e eu fico super feliz de ver gente com seus caderninhos, assistindo as experiências, anotando aquela que gosta mais, porque depois quer falar com não sei quem, porque não sei o quê, porque vai tentar colocar no seu município. Então, a aplicabilidade tem a ver com isso, a descrição do trabalho, para que eu possa enxergar se eu tenho condições de replicar isso no meu município ou não, né? Então, vamos lá. A experiência apresentada se baseia em estratégias que podem ser aplicadas em outros territórios, né? Teve um dia que até foi a referência lá do Amazonas, né? Ela falou: ai, Márcia, essa questão da aplicabilidade, às vezes o que a gente faz aqui, a gente perde porque não é replicável, porque isso. Eu falei: não é bem por aí, né? O modo de chegar à população lá no norte tem toda uma particularidade, né? A água quando está na cheia, são outros meios que são mais difíceis quando está na seca, mas a ação, né? A ação, ela pode ser replicável? Provavelmente sim, desde que você escreva e conte como é que você fez. A metodologia é clara, é inteligível, né? Então, isso é para você olhar, porque essa avaliação, gente, ela é feita online e presencial. Então, o avaliador online, que está lá focado no seu texto, ele vai olhar isso. Essa metodologia aqui, ela está clara? Eu consigo entender qual foi o trajeto dessa ação, tá? Então, isso é bem importante. Pode subir, Ari, por favor. Aí, resultados, né? Resultados, vocês veem, tem 2, 4, 6 perguntas para o resultado, que a gente foca, por exemplo, no caso de um empate entre as experiências, tá? O resultado, a nota do resultado é a maior nota. Então, empatou 2 experiências aí, tá? Do Ceará. Nós vamos olhar o resultado. Aquela que tiver a maior nota no resultado, essa daí é que vai vencer o desempate. Então, colocar com muita clareza os resultados é muito importante, tá? Então, e também para a gente ajudar o avaliador a ser mais criterioso e olhar esses resultados com mais detalhe, a gente faz várias perguntinhas para ele, né? Porque às vezes, antes a nossa, assim, por exemplo, resultado de 0 a 15 pontos. Aí o Ari lia lá aquela experiência e falava assim: vou dar 8. Está com os resultados, mas. Aí o outro lia e falava: nossa, tão bacana essa experiência, eu acho que eu vou dar 15. Ficava muito no achômetro, sabe, gente? Então, o resultado alcançado, ele tem uma pontuação, tá? Vamos supor de 0 a 10 ou de 0 a 15, e aí a gente quebra esse número em vários numerozinhos. Então, vamos aqui, eu tenho 2, 4, 5, vamos imaginar que o resultado é de 0 a 10 e que cada perguntinha dessa é de 0 a 2, né? Então, vamos lá. Foi descrita uma situação inicial que apontou a necessidade da iniciativa? Não era. Essa questão a gente está
incutindo no trabalhador. Ele tem muita, naturalmente, ele escreve sobre a situação do hoje. E, às vezes, porque ele não tem o início, porque não se ocupou muito disso, porque chegou na equipe agora, alguma coisa do tipo. Então, o que eu falei do entre mostras é exatamente isso. É você estar atento ao seu trabalho, ao trabalho da equipe, e ao perceber uma experiência interessante que vocês estão desenvolvendo, vamos começar a registrar essas questões? O que é que está sendo feito, o número de pessoas que passaram por ali. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, bem banal assim. Quando a gente começou a fazer a mostra, aí a minha participação, tá? Não quando as mostras começaram, as mostras já vai indo para a 21ª. Mas eu, há uns 5 anos atrás, quando eu assumi, a mostra, a gente tinha mais ou menos cerca de uns 300 trabalhos no Brasil todo. Oficinas de escrita eram uma aqui, outra ali. Hoje, vou falar do ano passado, nós tivemos, gente, quase 8.000 experiências inscritas no Brasil inteiro. Mas, para saber disso, eu preciso pedir para os COSEMES, eu preciso anotar, né, Ari? Fazer aquela tabelinha lá que eu fico enchendo vocês. Quem vai fazer a oficina? Quantas pessoas participaram das oficinas? Quantos municípios essas pessoas representam? Para a gente saber, né? Então, eu sei que, de uns tempos para cá, a gente está realizando uma média de 15 a 20 oficinas de escrita. E eu não considero a oficina de escrita só o que eu faço. Tem COSEMES que faz sozinho, que pede ajuda da universidade do local e faz. Legal, né? Cada um lança a mão do que tem nos territórios. O que é importante e que eu tenho procurado fazer é isso, tá? Ano passado, nós tivemos 17 oficinas, passaram por essas oficinas quase 3.000 trabalhadores. Desses 3.000 trabalhadores, nós tivemos 2.000 e poucos municípios, e desses 2.000 e poucos municípios, 8.000 experiências inscritas. Então, eu não escrevi ainda, mas a hora que eu consegui, né, Ari, sentar para escrever, eu tenho dados para escrever sobre a amostra. E é isso que a gente precisa fazer com o nosso dia a dia. A gente precisa prestar atenção naquilo que a gente faz e registrar. Para a hora que surgir a oportunidade, eu não sair que nem um doido catando, perguntando para os outros, catando informação aqui e ali, porque eu estou sistematizando o meu trabalho. Então, o resultado, ele precisa disso, descrever a situação que era inicial e que apontou a necessidade dessa ação. Por que eu fiz isso? Né? Às vezes é porque é a rotina, mas às vezes eu invento uma moda porque o problema está instalado. Então, como é que eu resolvo aquilo? Por que eu faço aquilo? Os resultados se correlacionam com os objetivos. Então, a gente preenche uma ficha e nós dizemos quais são os objetivos. Os resultados, gente, a gente espera. Eles não precisam ser assim, mas a gente espera que os resultados do trabalho que a gente construiu para resolver ou atacar uma necessidade, a gente alcance aqueles objetivos. Mas a gente pode alcançar outros objetivos não, outros resultados que não estavam relacionados ao objetivo, mas nem por isso deixa de ser resultado, né? Às vezes a gente, como é que é? Acerta, como é que a gente fala? Atirou no A, acertou no B, não é verdade? E às vezes o tiro que saiu pela culatra ali, às vezes é até mais interessante do que eu tinha pensado inicialmente. Mas
A lógica da construção e da apresentação é que os resultados eles se correlacionem com os objetivos. Quando lá na primeira conversa eu falei construa um texto que tenha coesão do começo ao fim, é onde eu consigo entender por quê, o que eu quero alcançar, o que é que eu fiz, o resultado e o que eu vou fazer daqui para frente. Então, esse texto tem que ter uma linha, o resultado é uma consequência disso. A experiência demonstra com clareza de dados e informações os resultados? A gente ainda é fraco nisso, no geral, tá? A gente tem muita, mas eu não ligo, não. Eu acho que a gente tem que ir nesse processo. A gente já conseguiu fazer as pessoas entenderem que tem que relatar uma situação inicial que gerou esse movimento. A outra coisa é essa sistematização de dados para que eu tenha condições de apresentar resultados de fato. E não aquilo, a população está extremamente grata, a população achou maravilhoso, a equipe ficou sensibilizada. Maravilha, mas isso não nos aponta o resultado, tá bom? Tem formas da gente apontar os resultados também quando eles não são meramente numéricos, tá? Mas a gente precisa apontar esses resultados. Os resultados impactaram de forma positiva para o fortalecimento do serviço, daquela equipe, daquele território e no SUS? Teve melhora de indicadores de saúde? Hoje as equipes têm trabalhado muito, né, gente, com a questão dos indicadores. Isso faz parte do dia a dia. Então, já é parte. Vamos captar aquilo que nos interessa para essa ou para aquela experiência e registrar. Há informações que demonstrem o acompanhamento e a sustentabilidade da experiência? Essa é uma coisa muito triste que nós vivemos ainda muito no SUS, né? Às vezes, experiências muito interessantes, premiadas e coisa e tal, quando no outro ano a gente, às vezes, precisa ter uma experiência... vamos falar sobre violência à mulher, né? Teve uma experiência bem bacana lá, não sei aonde, vamos falar que você liga, o trabalhador já não está mais lá, não tem mais ninguém fazendo aquilo acaba. Aquilo aconteceu dentro de uma unidade. É claro que sempre tem o protagonismo de um ou de outro, mas é muito triste a gente ver, e ver demais, o quanto ainda iniciativas importantes são iniciativas, e aí fica também um recado para coordenadores, gerentes de unidade, gestores, da importância do reconhecimento, da valorização e do apoio a esses trabalhadores que realizam, às vezes, no suor da camisa, tá? Sozinhos, com pouco apoio, trabalhos maravilhosos. Eu lembro de um trabalho, nem sei de qual era, acho que o município era Mafra, lá em Santa Catarina, se não me engano. Eu não lembro quem que era, se era uma enfermeira, eu acho que era uma enfermeira, e ela gostava de fotografia. Aí ela começou a oferecer para as gestantes, para captá-las para o pré-natal, um book de fotos de gestante, e ela que fez a mobilização para conseguir o que ela precisava. Aí ela tinha um parque bonito lá na cidade, ela conseguia levar as gestantes lá, não sei o que e tal, e essa foi uma experiência premiada, e eu não sei, não me lembro, né? Mas eu gostaria muito de que o gestor desse município percebesse o valor disso. Hoje em dia a gente não precisa mais, né, ficar revelando o filme, mas assim todo o apoio,
Aí conseguiram parcerias com não sei quem para fazer enxovalzinho, você está entendendo? Então, é uma série de coisas que eu tenho certeza que se essa moça mudar de lugar, né, ou deixar o município, morre. Morre, para começar, porque ela é a fotógrafa, né? Mas, enfim, eu acho que uma coisa dessa, que numericamente a gente consegue ver o sucesso dos indicadores do pré-natal melhorando isso e aquilo, ainda que a trabalhadora que era enfermeira e que era fotógrafa também saia, eu, se fosse o coordenador, o gestor, eu diria: olha, gestora, a Maria está indo embora, mas essa iniciativa que ela tem aqui é tão importante. Vamos ver se a gente consegue alguém, o fotógrafo aí da prefeitura, para a gente dar continuidade, mas a gente não vê isso, né? Infelizmente. Eu acho que ainda são coisas que a gente precisa avançar, né? A gente ainda vê muita experiência bacana que você procura 1 ano, 2 anos depois e ela já não existe mais, né? Então, eu acho bem triste. Bom, apresentação oral. Apresentação oral. A gente começou a avaliar e dar nota para a apresentação oral, porque a gente percebia muitas vezes, e a gente recebeu, eu não vou dizer que é denúncia, né, mas é queixa, e é uma queixa justa, que às vezes, né, alguém mais do nível central escreve a experiência que acontece lá na equipe, há uma experiência bacana que a equipe de uma unidade está conduzindo, a equipe nem fica sabendo que a experiência foi escrita. Aí dá uma sorte dessa experiência ser avaliada, ser selecionada. Vai se apresentar, muitas vezes essa pessoa que vai apresentar, ela não tem a propriedade para apresentar o trabalho, né? E isso fica claro na apresentação. Isso fica claro na apresentação. E nós ouvimos muitas vezes isso. O meu trabalho foi escrito, e a gente tem, sabe, gente, uma coisa que a gente precisa pensar também como fazer isso, né? De quem é o trabalho de uma equipe dentro de um município, né? Eu acho que a gente precisa olhar isso com um certo cuidado, né? Mas dar a devida autoria a quem é autor. Qualquer coisa que seja realizado no serviço no município é uma ação do município, né? Agora, tem uma autoria e essa autoria deve ser respeitada. Eu acho que isso é uma regra básica, né, da ética, inclusive. Então, a gente resolveu valorizar a apresentação oral por várias questões. Primeiro, para valorizar aquele que apresenta e que a gente vê que é aquele que põe a mão na massa. Ele sabe do que ele está falando. Ele conhece o território, ele conhece as pessoas, ele fala do coração aquilo que ele faz, né? Diferente, a apresentação, a gente não é rigoroso com quem vai apresentar. Então, se na última hora o autor do trabalho teve um contratempo, já estava até com passagem, mas teve um contratempo e não vai, ele pode pedir até para o Ari. Ari, pelo amor de Deus, apresenta meu trabalho, porque não tem ninguém do município lá. Tá? O Ari vai lá e apresenta, vai ler os slides direitinho e apresenta. Óbvio que o Ari não vai ter a propriedade que alguém que participou, que fez, tem. Então, a gente... e às vezes tem aquela maldadezinha mesmo, né? Vai alguém que tem uma certa preferência, alguma coisa, e o autor é
colocado de escanteio. Então, a autoria, e a gente percebe muito na apresentação do trabalho, se aquele que está apresentando domina. Isso é evidente, né? Então, a gente resolveu dar mais valor para isso. Por quê? Porque quando um trabalho bacana é apresentado por alguém que está meramente ali cumprindo um papel, ele vai perder, né? Mesmo que o fato de ter colocado um substituto tenha sido uma fatalidade, mas infelizmente vai perder, porque a gente vai valorizar aquela apresentação daquela pessoa que domina o assunto. Então, vamos lá. O apresentador, a apresentação, traz informações claras, objetivas e de fácil compreensão? Slide, gente. Já tem Cosemes aí dando aula de como fazer um slide, né? Dando aula de como se apresentar. É bem bacana, porque são dicas importantes, são dicas que o povo da comunicação ajuda a gente, né? Às vezes você quer falar, não, o slide ele é para te ajudar assim, ó, se você tem propriedade, o slide é só para você não esquecer de falar daquilo, mas ali tem uma palavra e você fala meia hora sobre aquilo, né? Então, colocar no slide informações que importam, claras e objetivas. Não adianta encher aquele slide de informação, porque tanto você, às vezes, pode estar nervoso e se perde, quanto o avaliador não vai conseguir olhar aquilo ali com tanta atenção. Ele vai focar na sua apresentação. Identifica a ação realizada, os atores envolvidos e os resultados. Então, gente, lembra lá daquilo que eu falei lá no primeiro encontro. Fale e escreva o seu texto sabendo que quem está assistindo ou avaliando não sabe tanto do seu trabalho quanto você, né? Você sabe tudo. Você sabe quem foi, mas você precisa contar para o outro que não sabe, tá? Então, essa questão é muito importante. Identificar a ação, os atores e os resultados. Tem coerência entre a exposição e o relato escrito? Aí, uma coisa que acontece, mas é positivo. Todo mundo fala. E por isso que nós estamos aumentando a ficha. Nossa, quando eu li o trabalho, depois eu assisti a apresentação, nossa, mas parecia outro trabalho, muito mais rico, muito mais isso. Por quê? Porque vem, gente, com a carga, com a experiência, com o relato, né? Então, mas assim, não dá para você escrever de A e falar de B, né? Dá para você escrever de A de uma forma mais pobre, porque a escrita é mais pobre, é mais dura, do que quando você vai lá e você abre seu coração, né? Feliz da vida de compartilhar aquilo que você faz de fato com muito amor e muita dedicação, tá bom? A gente precisa ter coerência, mas essa é uma coisa que eu acho que é menor, tá bom? O apresentador possui domínio do tema? É bom que tenha, né? Pode acontecer de ter ali um substituto ou alguém que esteja. E aí, gente, o que eu diria assim, né, para quem é meio tímido, deixe isso de lado. Pense que você está apresentando, sabe, para as pessoas que vivem a sua rotina também, conhecem a dureza que conhecem todas essas dificuldades. Então, assim, não pense que seu trabalho é menor, é pior. Não, apresente o seu trabalho com todo o valor que você deposita nele, sabe? Então, isso é que vai conferir a verdade daquilo que você está passando.
para as pessoas. Às vezes as pessoas têm medo, né? Isso faz parte, mas assim, treina, apresenta, mas quando você estiver lá, ou então faz aquelas coisas, ainda mais hoje em dia que a gente faz muito aquela coisa da sala silenciosa, né? Sabe, meio que faz aquele. Pensa que você está falando para sua mãe ali, que você está contando do seu trabalho, e tira esse peso de cima. Só um minuto, gente, um barulho estranho aqui. Então, tira isso para você se sentir mais leve e confiante na hora de apresentar. Né? Eu sempre termino aquelas falas, né, dizendo disso. Eu não vou lembrar. Tem duas frases que eu gosto. Uma é: na hora de escrever a sua história, a sua experiência, não deixe que ninguém segure a sua caneta, né? Ninguém sabe mais da sua experiência que você. Ninguém sabe contar melhor da sua experiência que você. Então, nesse momento, é muito importante que você esteja tranquilo, que você esteja confiante, que o que você está apresentando ali já é vitorioso. Você pense, o ano passado, 8.000 experiências se apresentaram no Brasil todo. Quando você tira 800 para estar em Belo Horizonte, é 10% de tudo isso. Então, já está ali, já é uma vitória. Então, se sinta esse vitorioso e esteja muito confiante para apresentar o seu trabalho. Ninguém sabe mais do seu trabalho do que você mesmo. E aí, a outra coisinha importante. O apresentador utilizou o tempo disponível de forma adequada? Vai perder ponto se não respeitar o tempo, né? São 10 minutos de apresentação. Hoje de manhã eu estava com Mato Grosso e alguém perguntou assim: eu posso levar a equipe toda para apresentar? Eu falei: pode levar a equipe toda, pode levar 15 pessoas, quanto você quiser. Agora você tem 10 minutos para falar. E se você, e agora, né, esses dias eu estava conversando com a Vilma, né, que é colega lá no Conasems, que me ajuda também com a mostra, e ela falou: Márcia, a gente está organizando, né, a mostra do Saúde com a gente. E tem as plaquinhas de tempo. Eu falei: passado isso, não tem mais plaquinha de tempo. Agora põe aquele tempo na tela, né? Porque antes a gente ficava com a plaquinha, ninguém olhava para a plaquinha, né? Morria de medo de olhar para quem estava com a plaquinha, porque não queria ver que acabou o tempo. Agora o tempo está na tela, tá? E não respeitar o tempo é não respeitar o próximo que está ali. Então, a gente tira ponto, tá? Os avaliadores são orientados a tirar pontos daquele que não cumpre o tempo estabelecido, tá? Então, gente, essa é a nossa ficha de avaliação, que eu acredito que o Ari vai compartilhar com vocês, tá? E vocês podem avaliar o seu trabalho. Você pode pedir para um colega avaliar o seu trabalho, tá? E um exercício que eu fiz foi assim: eu dei uma vez, pedi para o pessoal, dei as fichas de inscrição e eles escreveram as experiências na hora, né? Escreveram na hora, aí trocamos papéis e pusemos uma turma avaliando o trabalho do outro, né? E aí eu chamei 2, 3, chamei lá o autor do trabalho e chamei o avaliador do trabalho, para o avaliador dizer para ele, né,
por que que onde valia 4 ele deu 2? Por que que onde valia 5 ele deu 0? Né? E explicar para o colega: olha só, eu não enxerguei isso daqui no seu texto. Eu acho que você precisa melhorar aqui. Então, eu acho que é um ótimo exercício você pegar todas essas dicas que foram passadas nesses 4 encontros, burilar o seu trabalho junto com a equipe, escrever o seu texto e mandar alguém avaliar para ver e ver a nota que você tira. Mas não pode ser bonzinho, não, tem que ser justo, tá bom? Senão não ajuda também, né? Ela vai ficar triste comigo. Não, ela vai ficar triste com você se você não disser para ela onde ela precisa melhorar, onde ela precisa acrescentar informação. Então, gente, a conversa de hoje era um pouco sobre a avaliação. A avaliação é essa, tá? A gente tem um grupo, a avaliação da Amostra Brasil Aqui Tem SUS, ela é feita por 5 avaliadores. A gente tem a avaliação online, que é feita por 2 avaliadores. Ela não é excludente, ela é só uma avaliação online, tá? E depois, no Congresso, tem a banca, que são mais 3 avaliadores. A nota é a média das 5 notas. E a gente vem pensando, para essa nós ainda não mudaremos, mas a gente vem pensando, eu preciso, na verdade, encontrar especialista mesmo, para nos ajudar a olhar para o resultado das avaliações e ver, né, como é que a gente faz para corrigir, às vezes, as distorções que acontecem. Por exemplo, você pega uma experiência que tem uma super nota e uma nota baixa, né? E aí, e isso é a subjetividade do avaliador, que a gente tenta trabalhar de todas as formas possíveis para que não haja esse desequilíbrio. É claro que ninguém vai ter que dar nota igual, não é nada disso e não queremos isso. Mas uma experiência que, por exemplo, vamos pegar a nota máxima 50, um avaliador dá 50, o outro dá 5, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa ver, ou é alguém que está muito bonzinho, ou é alguém que está rígido demais, né? Então, a gente tenta equalizar essas questões, fazendo encontros, a gente faz alguns encontros virtuais com os avaliadores, para a gente tentar colocá-los todos na mesma compreensão de que trabalhos são esses, que pessoas são essas, que mostra é essa e o que nós esperamos, tá? E esse ano, já tem uns 2 anos, eu acho que é na avaliação online, que o avaliador online, ele pode fazer um comentário que chega para o autor. Você não vai poder mudar nada no texto, porque já foi. Mas você pode, às vezes, ele pode falar para você: olha, senti falta de você contextualizar alguma coisa assim, né? Você pode incluir isso na sua apresentação, né? E o texto não vai ser mexido mais. Então, gente, tudo que a gente quer com a amostra é apoiá-los para que vocês tenham momentos de reflexão sobre o trabalho de vocês, para que o trabalho de vocês na ponta melhore e seja qualificado, e o que vocês entreguem para a população seja cada vez melhor. O texto, a experiência, isso é um acessório para vocês participarem da mostra. Então, mas a gente cuida demais, e eu digo assim com muita tranquilidade,
da seriedade, da transparência que a gente dá. Tem algumas coisas que a gente não tem na mostra por absoluta falta de tempos e pernas para a gente fazer algumas coisas no tempo que a gente tem para fazer, que é lá, né? A mostra acontece no Congresso, a gente premia no Congresso. Então, tem algumas coisas que a gente não tem muito espaço para rever, mas a gente responde a todas elas, mas eu queria que vocês, de fato, confiassem que o trabalho que tanto os COSEMES fazem quanto o CONASEMES faz é muito sério, e a gente vem aperfeiçoando as coisas à medida que a gente vai percebendo uma falha aqui, outra falha ali, tá bom? Então, sobre a avaliação, era isso que eu queria dizer para vocês, tá? Ari compartilha depois a ficha, façam esse exercício, avaliem-se entre si, tá? E boa sorte para todo mundo. Ah, Rogério tem aí uma notícia boa para dar para vocês, Rogério? Você dá a notícia? Oi, professora, boa tarde a todos. Ah, Estamos aqui já finalizando, né, nossa rodada de oficina e desde já agradecer a sua parceria, sua orientação e sua fala sempre importante nesse processo. A gente tem aprendido muito com você, a senhora, e com todos aqui da equipe do COSEMES. Eu acredito que é o mesmo sentimento. Realmente a gente está aí finalizando o nosso regulamento, né? Acredito que amanhã a gente já lance aí nosso período de inscrição, e aí já convidar todo mundo, né? Reforçar que essas aulas vão estar disponíveis no YouTube para quem quiser revisitar, para quem quiser tirar dúvidas, assistir novamente, né? Ver aquela parte que perdeu por algum motivo. Acredito que isso foi um diferencial para a gente aqui no estado do Ceará, essas oficinas dessa forma, porque além de ser um momento de troca, também é um momento, uma forma de a gente poder revisitar esse conteúdo no momento que a gente tiver necessidade. Então, acho que foi bem bacana. Então, a gente já traz aí, né, como um spoiler, né, que as nossas inscrições vão estar abertas, o edital já está sendo finalizado, nós já decidimos premiações, e, professor, a gente conseguiu também um fato muito interessante, que eu acho que isso vai instigar ainda mais a participação de todo mundo. Todos os trabalhos que vão ser apresentados durante o nosso congresso, durante o congresso Amostra Ceará que tem SUS, irão entrar para os anais do congresso. Então, valorizando esses trabalhos que serão apresentados, valorizando esses autores que se dedicaram para colocar suas experiências e pontuando para o currículo dessas pessoas, né? Porque o trabalho fica nos anais, as pessoas podem colocar isso no seu currículo Lattes, pode ter isso como referência, e estará disponível para outras pessoas que não tiverem a oportunidade de ir para o Congresso, acessar o trabalho, conhecer as experiências, compartilhar essas experiências para o mais número de pessoas possível. Então, é um diferencial também que a gente vem trazendo para essa amostra de 2026, essa possibilidade que todos os 128 trabalhos, se eu não me engano, são 128, me corrija se eu estiver errado, Ari, são 128. isso, são 128 128. trabalhos serão publicados no Anais do Congresso, tá certo? E aí a gente também já vai começar aí o nosso período de inscrição, né? Que aí eu já convido todo mundo, quem for... Está faltando aquela outra notícia. Está esquecendo? Qual a notícia? Da diretoria? As Sim, sim. isenções? As isenções, sim. Então, Isso. todos os 128 trabalhos que se apresentarem, né, que vão ser selecionados para apresentar no Ceará que tem SUS, todos os apresentadores dos trabalhos receberão a isenção para participar do Congresso Nacional do CONASEMES, que será em Porto Alegre no mês de julho. Então, é um diferencial. Outro diferencial, os 12 selecionados, né, que serão selecionados, os 12 irão receber hospedagem, além da isenção, né, também no Congresso. E os 3 melhores trabalhos receberão a isenção, a hospedagem e o translado, né, as passagens também para o Congresso. Então, os 3 melhores trabalhos receberão o kit completo, né, que é a inscrição do Congresso, o transporte
e a hospedagem durante todo o congresso em Porto Alegre. Os outros 9 trabalhos receberão hospedagem e a inscrição do congresso. E todos os 128 receberão a inscrição do congresso, além da publicação nos anais do congresso, tá? E nós temos mais um diferencial, professora, desta vez. Nós iremos parabenizar e certificar o trabalho com mais destaque por região. Então, nós temos 5 regiões do estado do Ceará. Aquele trabalho que for destaque na região também será premiado no nosso congresso. Aí, se esse trabalho já fizer parte dos 12 trabalhos que serão selecionados, a gente já deixa ele lá no grupo dos 12 e puxamos o segundo mais bem avaliado da região e assim sucessivamente. É uma forma também da gente focar por região, valorizar lá na ponta, nas regiões, até porque o nosso estado é um estado muito grande, são 184 municípios, 5 regiões grandes, e aí a gente quer também dar essa valorização por região. Então, além de todas essas premiações, né, a gente sentou com a diretoria, desde já agradecer o professor, aliás, o nosso presidente, Rilson, por ter se aberto para esses nossos pedidos e ter viabilizado esses recursos para isso, tá certo? Então, nós temos essas novidades também, além das que você estava esperando. Muito bom, muito bom. Então, acho que é isso. Se Márcia, não eu queria tiver só mais... tirar Fala só uma ali. dúvida, para ficar mais... Eu também perdi. Essa questão do Queria critério que de todo mundo abrisse as câmeras aí para o Ari fazer um print da tela, hein? Peraí, deixa eu Fala, ajeitar Ari. isso daqui. Não, essa só para você repetir essa questão do critério de desempate. Pode, você pode falar sobre o critério de Tá, desempate? É uma coisa bem rápida. tá. Só Eu vou. Ele está sempre no regulamento, tá bom? Ele está sempre no regulamento. E, assim, todos esses critérios que eu passei agora com vocês, né? Eles têm uma ordem. Então, quando empata, a gente tem uma ordem para desempatar. Então, a primeira coisa que a gente olha quando empata, eu olho os resultados, a nota do resultado, tá? Então, eu tenho a experiência do Rogério e do Ari. A do Rogério empatou. 50 pontos, 50 não, porque aí deu total, né? Vamos dizer que tem 37 pontos cada uma delas. Mas no do Rogério, ele no resultado teve 10 e o Ari teve 7. Rogério leva. Aí empatou o resultado também, tá? É a mesma nota de resultado. Eu vou para o segundo critério, tá? Que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas, por exemplo, relevância, né? É a relevância, professora. Isso. Aí, então, eu vou olhar quem levou a maior nota na relevância. E assim eu vou indo. E a terceira, apresentação oral. Isso, exatamente. Então, a Quarto, gente caráter vai inovador. E quinto, lançando mão aplicabilidade. dessas notas para ir desempatando. Já teve vez da gente não desempatar e dar o prêmio para os dois, porque todas eles empataram. a nossa integrante da comissão, Marcleide, que é a nossa diretora, né, secretária de saúde de Cedro, está aqui. Eu queria que ela fizesse uma fala de encerramento também. Faz o print, manda para nós. Ari, deixa só, Calma, antes da Marcleide encerrar, só passar aqui, já deixar para todo mundo já esse spoiler, que as inscrições vão começar a partir do dia 19 de fevereiro e vai até o dia 20 de março. Então, vão ter 30 dias para que a gente possa ter esse período de inscrição, tá certo? Quando é que vai ser a mostra? A mostra vai ser dia 18 de abril. Tá. No primeiro dia do congresso, na parte da tarde, no período da tarde. Ótimo, tá bom. Nós teremos 2 salas a mais de avaliação esse ano. Né? Ano passado tínhamos 4, vamos para 6 salas. Muito bom, é muito bacana ver. As apresentações orais começaram num congresso que foi em Fortaleza. Foi uma experiência. Era vazia a sala, tinha os 3 gatos pingados que ia apresentar e o público ninguém. Hoje em dia está bem diferente, está muito bacana, mas é isso. E a gente vai usar da mesma metodologia do ano passado, que os participantes, né, vão receber o fone, e aí a gente percebe que a sala fica mais concentrada
É porque aí verdade. todo mundo fica mais focado na apresentação mesmo, do que quando É. está apresentando geral e se dispersa. Mas aí é só agradecer também às meninas, e aproveitar para agradecer também a nossa amiga Marcleide, que está com a gente aqui, que é membro da diretoria do COSEMES, e a toda a galera do COSEMES que está nos apoiando na Mostra Ceará Arquitetura 2026. Muito obrigado. A Cleide. Obrigada, Rogério. Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde a todos. E agradecer, né, tudo que a senhora nos ajudou, todas as suas contribuições riquíssimas, né, é um momento muito importante. Esses 4 encontros, eu tenho certeza que foi fundamental para a gente revisitar, né, essa questão da escrita, o cuidado, e mesmo não tendo aquela questão da prática, como a gente falou no início das nossas conversas, que não seria tão, que a gente não podia se aprofundar muito, até porque era o tempo curto, né? Mas, assim, tenho certeza que foram contribuições muito relevantes para quem teve a oportunidade, teve o cuidado também de estar participando dessas oficinas. Parabenizar o Rogério, toda a equipe, agradecer todo o apoio do nosso presidente, agradecer a equipe técnica do COSEMES, o Ari, a Paula, o Cabral, né, que eles estiveram presentes com a gente ali. Tem gente que fica nos bastidores, mas tenho certeza que é o nosso maior apoio para que esses momentos aconteçam, né, dessa forma tão grandiosa como foi esse, e ainda deixar, né, dizer que a gente, como o Rogério já reforçou aí, a gente vai deixar no YouTube, né, gravado, para quando precisar, tiver alguma dúvida, ou também passar para outras pessoas que também queiram, né, participar, divulgar também, que a gente vai estar lá no YouTube com a gravação desses encontros, né, dessas grandes aulas que tivemos. Agradecer a todos, espero que nos encontremos, né? Muito ansiosa também já para essa mostra, porque vai ser excelente e um sucesso igual foi o ano passado. Eu acho que é o ponto-chave do congresso, né? A gente vê ali tantos palestrantes, mas a ansiedade do pessoal que está participando foi extraordinário o ano passado. Parabéns, É muito Rogério, eu tenho bacana. certeza que vai ser mais um sucesso. Sim, professora? Não, eu falei, é muito bacana, esse momento é É, muito muito, bacana. muito. E assim como você disse, no início as salas eram vazias, né? E hoje a gente observa que são lotadas, lotadas, e a atenção do público, principalmente agora com esse modo silencioso que a gente está trabalhando nas apresentações, consegue concentrar mais as pessoas nesses momentos das apresentações. Excelente. Muito bom. Pronto, Então então, Obrigada. é isso. gente, obrigado por tudo, viu, professora Márcia? Agradecer aqui também ao professor Samuel, que não está presente, mas nos Sim, últimos dois professor Samuel. módulos deu uma aula, assim, foi bem objetivo, né? O professor Samuel é da UES, mestrado da UES, né, Rogério? E aí ele deu uma contribuição bacana aí, ensinou passo a passo, teve as dúvidas que ele tirou, os municípios se colocaram. A Paula está aqui atrás de mim. Vem só dar tchau, que ela fica ali só de trás do vidro dela, escutando tudo e dando os pitacos dela, viu, gente? Mas ela tá aqui também. Gente, para agradecer, pedir para que vocês, sim, aí, reforçar a questão dos vídeos do YouTube, né? As 4 oficinas, 4 módulos ficaram disponíveis no YouTube, no canal do YouTube do COSEMES Ceará, tá bom? E aí eu vou passar aqui a ficha de avaliação, que a Márcia pediu que passasse, já vou colocar aqui no chat para que vocês tenham acesso. Tá bom? Mas eu queria que vocês, que todo mundo ligasse a câmera para a gente fazer um print, um registro final desse encerramento. Manuel Messias, Débora Menezes, Samantha Holanda, Stephanie Lavô, Nedjane Vassi, nossa apoiadora, Kathleen Lohana. Coisa rápida, só para eu fazer um print aqui. Viu? Bom, todo mundo ligando a câmera aí. A nossa apoiadora Nedjane, Samantha, acordem. Eu sei que tá frio aí no Cariri, mas bora pra Tá, vida. Tá chovendo no Cariri, é, Marclay? tá. Choveu hoje o dia É. todo aqui no Cedrinho. Chovendo em Samanta Sobral acorda. aí. Ei, Sobral Oi? tá frio no Sobral? No Ah, Sopra? Nossa, Não, isso não. aí, você não tá no Só se Sobral, estiver não. nevando lá, hein? Pronto, eu já vou fazer um print, viu? Todo mundo sorrindo, um, dois, três, já. Outro, um, dois, Obrigada. três. Peraí.
Pronto, agora saiu todo mundo bonito. Gente, obrigado por tudo, tá bom? A gente fica à Obrigada, disposição viu? aqui no Até qualquer COSEMES hora. para todo mundo. Um cheiro, Obrigada, Márcia, um cheiro para todo mundo. Tchau. cheiro, Tchau. tchau, Ari.